Espero que vocês estejam bem. Olá, pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Hoje nós temos mais uma aula remota que vamos contemplar o nosso conteúdo em relação ao conteúdo do 8º ano. E já que vivenciamos, as chamadas revoltas liberais, vivenciamos também o processo de unificação da Alemanha e da Itália, chegamos agora no conteúdo que é o neocolonialismo. No entanto, antes de adentrarmos especificamente o conteúdo do neocolonialismo, é interessante estabelecer que umas atividades para a gente consolidar o nosso conhecimento. Pois bem, nessas atividades eu vou formular para vocês situações importantes em relação à última aula, que foi o tema do socialismo utópico e científico. Não é? Aquelas questões em que surgem esses pensamentos, essas teorias, essas doutrinas após a Revolução Francesa e a Revolução Industrial na Inglaterra. Então, com o surgimento dessas duas revoluções, a sociedade queria buscar uma nova perspectiva, uma nova situação. E vai surgir daí o socialismo científico, o socialismo utópico, o anarquismo como forma de solução, uma saída para aquela sociedade. Porque naquele período de industrialização, da segunda etapa da Revolução Industrial, a sociedade tinha uma visão de que o trabalhador, os proletários, estavam sendo muito explorados. E para acabar com essa exploração, seria necessário a introdução de um regime socialista que pudesse dar vez aos direitos dos trabalhadores, que eles não fossem mais explorados pelo capital, pela burguesia, pelo avanço da segunda etapa da Revolução Industrial. Portanto, hoje, nesse momento inicial, fugindo um pouco da tradição, eu vou rever esse conteúdo através de exercícios em cima desses modelos ideológicos de doutrinas sociais, que é o socialismo, e depois vamos comparar com o socialismo científico, abordar algumas coisas, algumas situações, concepções, definições que são diferentes, que trazem um pouco de complexidade, mas que é importante a gente estudar. E logo em seguida, nós vamos mergulhar de forma específica no nosso neocolonialismo. Sempre com cuidado, estabelecer o significado dos termos na visão histórica, no contexto histórico ali que está sendo estudado. Pois bem, abra um livro aí, por favor, pessoal, na página 308. Na página 308, nós temos aqui as concepções socialistas apresentaram 2 modelos ideológicos. Analise-os diante do que foi a nossa última aula. Nós hoje vamos mergulhar evidenciando esses 2 sistemas socialistas, o utópico e o científico. Socialismo utópico. Concepção que acreditava que as ideias socialistas por si só. O que seria um socialismo utópico? Vamos para a resposta, então. Atenção, prepara aí o lápis aí. Qual seria a concepção do socialismo utópico? Concepção que acreditava que as ideias socialistas, por si só, seriam capazes de produzir mudanças sociais. As ideias socialistas, por si só, já seriam capazes de mudar aquele contexto ali do na segunda metade do século XIX, para ser mais exato. A ideia era superar o capitalismo e introduzir um modelo de governo em que o povo tivesse participação direta e efetiva. Não seriam necessárias a revolução proletária. O que seria a revolução proletária, pessoal? Só para reforçar, para lembrar vocês, a revolução proletária seria a revolução liderada pelos trabalhadores. Tá certo assim? Quem começou a falar sobre essa revolução proletária foi Karl Marx. Proletária vem de prole,
que seriam aqueles trabalhadores que têm uma grande quantidade de filhos. E muito menos uma luta armada. Eles não querem socialismo utópico, ele não defende essa teoria dos trabalhadores pegarem armas para conseguirem seus objetivos. Bastava que isso acontecesse de forma pacífica e com o debate de ideias. Ponto. Proletária e muito menos uma luta armada para se conseguirem os objetivos, vírgula. Bastava que isso acontecesse de forma pacífica e com o debate de ideias. Na letra B tem assim. Vamos comentar agora sobre o outro socialismo que surgiu, o socialismo científico. Esse socialismo científico é aquele que é defendido por Karl Marx e Friedrich Engels, quando eles escreveram o livro Manifesto Comunista. Pois bem, o que tem aqui para a gente? Nessa concepção, vírgula, era fundamental a revolução proletária, vírgula, em que os trabalhadores pegassem em armas, olha aí que eu falei, e lutassem por um governo socialista igualitário, vírgula, eliminando qualquer indício de que a classe burguesa pudesse se fortalecer. O socialismo científico defendia o não fortalecimento da burguesia, porque alegava que a burguesia estava querendo explorar cada vez mais a massa de trabalhadores. E o socialismo o científico seria uma forma de reagir a essa exploração. Só dessa forma o capitalismo seria superado. Ponto. Terceira questão. Compare as concepções de revolução social e proletária de Saint-Simon e Charles Fourier. Terceira questão. Para Saint-Simon, deveria ser constituído um governo composto de todas as classes sociais, tanto operários quanto banqueiros e industriais eram considerados trabalhadores. Ponto e vírgula. Em função disso, a igualdade viria com a união de classes. Ponto. As relações de trabalho só seriam equilibradas e igualitárias se seguissem as ideias cristãs. Olha aí, um vínculo do cristianismo com a revolução social defendida por Saint-Simon. Inclusive de proibição da usura, que eram os juros cobrados de forma abusiva. Para Charles Fourier, os trabalhadores deveriam produzir para o bem comum, vírgula, não havendo lucro nem patrão que explorasse a força de produção. Ponto. Aqueles que produzissem se apropriariam de forma coletiva da produção. Aqueles que produzissem se apropriariam de forma coletiva da produção. Também seriam construídos os chamados falancérios, comunidades produtoras constituídas de 1.800 trabalhadores. Nós temos na página 300, solicitando para comentar sobre alguns itens característicos do socialismo científico. Eu vou escolher dois, dois que vão identificar muito bem essa característica. A luta de classe. A resposta para a luta de classe, para comentar sobre a luta de classe, seria o seguinte, essa ideia defendida por Engels e Karl Marx. Diz assim: a superação e o esgotamento do sistema capitalista só poderiam ocorrer com a luta de classes. Ponto. Cada evento da história pós
pois classes ou camadas sociais, por cada evento da história, pois classes ou camadas sociais em disputa pelo espaço político e econômico, sempre havendo aquela que controlava a produção e a que era explorada para produzir. Foi assim no feudalismo, quando a burguesia comerciante não aceitava mais pagar os impostos dos feudos, ponto e vírgula, e também quando a burguesia francesa, cansada dos altos tributos da monarquia, promoveu a Revolução. Não é? Então, ele citou aí exemplos da Revolução Francesa, a burguesia estava cansada de pagar tantos tributos e promoveu a Revolução, incentivou a Revolução, fez com que os sans-culottes viessem a pegar em armas e promover a Revolução propriamente dita. Não é? Deia, mais-valia. O trabalhador produz determinado bem e neste é colocado um valor que os donos de indústrias, voltando à letra D. A resposta: o trabalhador produz determinado bem e neste é colocado um valor que os donos de indústrias e empresas vendem. Bom, esse valor é, vírgula, justamente o lucro. E para o pagamento da mão de obra, o trabalhador recebe um salário. Não é? Pronto. Com isso, nós concluímos o capítulo que fala sobre as evoluções liberais, a unificação italiana, a unificação alemã, e fala também das doutrinas sociais. Tá certo? Pronto. Concluímos. Vamos chegar, deixamos o capítulo 13, fechamos o capítulo 13, chegamos agora no capítulo 14. Então, nesse capítulo 14, nós vamos entender como se deu o processo de sustentação do capitalismo e o que levou as chamadas potências europeias, países europeus, a buscarem uma política de imperialismo, de dominar, de buscar novas matérias-primas. Por quê? Porque o crescimento econômico já se fazia crescente e as reservas minerais que estavam disponíveis em cada país europeu já não era suficiente para atender essa demanda toda, essa necessidade de produção. Então, fazia-se necessário o quê? Muito bem, fazia-se necessário que os países fossem buscar em outras regiões novas matérias-primas. Deu para entender? Carvão, petróleo, ferro, ouro, prata, são matérias-primas essenciais que vão chamar a atenção dos países europeus, essas matérias-primas que começaram a ser descobertas na África e na Ásia. Por isso que começou esse neocolonialismo, neoimperialismo, né? Pois bem, temos aí na página 316 o neocolonialismo. Vamos entender como foi esse processo de neocolonialismo, como os países europeus, não é, chegaram nos países asiáticos e países africanos com um discurso muito bonzinho de trazer desenvolvimento, não é, utilizando, inclusive, trazer desenvolvimento da raça branca para a raça negra, inclusive, mas esse desenvolvimento custou um preço muito caro. E, por outro lado, os países europeus formaram, não é, em 1884, na Conferência de Berlim, formaram uma reunião e decidiram ali de
que países africanos, por exemplo, iriam ser explorados, não é, recolonizados pelos países europeus. E daí veio uma divergência grande, não é, porque alguns países saíram privilegiados, como França e Inglaterra, nesse processo de escolha, esse processo de neocolonialismo do século XIX. Pois bem, na página 316, diz assim, o neocolonialismo. Os centenários foram inventados no fim do século XIX. Em algum momento, entre o 100º aniversário da Revolução Americana e da Revolução Francesa, ambos comemorados com exposições internacionais de praxe, os cidadãos instruídos do mundo ocidental tomaram consciência do fato de que aquele mundo, nascido entre a Declaração de Independência, a construção da primeira ponte de ferro do mundo e a tomada da Bastilha, estava completando 100 anos. Em primeiro lugar, em 1880, ele era genuinamente global. Quase todas as partes agora eram conhecidas e mapeadas de modo mais ou menos adequado ao aproximado. Com mínimas exceções, a exploração já não consistia em descobertas, mas numa forma de esforço atlético. Ao mesmo tempo, o mundo era muito mais densamente povoado, as cifras demográficas são tão especulativas, sobretudo no que tange ao final do século XVIII, que a precisão numérica é útil e perigosa. Duas regiões, veja aqui um texto introdutório do historiador Eric Hobsbawm. Duas regiões maiores do mundo foram, para fins práticos, inteiramente divididas: África e Pacífico. Não restou qualquer estado independente no Pacífico, então totalmente distribuído entre britânicos, franceses, alemães, holandeses e norte-americanos. E, ainda em escala modesta, japoneses. Por volta de 1914, a África pertencia inteiramente aos impérios britânicos, franceses, alemão, belga, português e, marginalmente, espanhol. A Ásia, como vimos, conservava uma extensa área nominalmente independente, embora os mais antigos dos impérios europeus tenham aplicado e completado seus vastos domínios. Então, nesse texto aí, ele faz uma introdução dando a ênfase muito grande da dominação francesa, da dominação britânica, da dominação alemã, da dominação belga e portuguesa sobre o território africano. De que forma eles dominaram, não é, de forma tão ampla, tão intensa, que ficaram fortalecidos e, ao mesmo tempo, deixaram as nações africanas subjugadas aos seus interesses, aos interesses europeus. Dito isto, vamos prosseguindo na página 316, onde tem um subtítulo aí, o imperialismo. O nome imperialismo, ismo significa uma teoria, uma corrente política e ideológica imperial, não é? Então, eu fico muito preocupado e cuidadoso para que vocês possam entender os termos e sempre os termos no contexto histórico. Então, com isso, eu quero fazer com que você aprenda com maior facilidade. Então, o imperialismo aí vem de uma corrente política que quer formar um império. Vários impérios que serão considerados, serão estabelecidos no continente africano e principalmente no continente asiático e principalmente no continente africano. O imperialismo. Observe e acompanhe a linha do tempo dos fatos históricos. O que é que temos aqui? O século XIX foi um período de consolidação do crescimento econômico e político de diversas nações europeias.
principalmente as que conseguiram acumular capital a partir da industrialização e do comércio externo. Também foi decisivo o surgimento dos parques industriais. Durante os séculos XVI, XVII, nações como Portugal, Espanha e Holanda usaram o sistema colonial como condição determinante para o acúmulo de riquezas. Exploravam os bens naturais das colônias e, consequentemente, sua produção, ficando com todo o recurso. O trabalho era escravo, principalmente de negros, mas, em alguns casos, foram utilizados indígenas também. O trabalho escravo, principalmente de negros, mas, em alguns casos, foram utilizados indígenas também. Já estou na página 317. Nós temos uma foto, embaixo tem uma legenda que vai colaborar para o nosso entendimento sobre toda essa evolução econômica e como vai ter consequência no desejo do neocolonialismo, do imperialismo. Ou seja, o acúmulo de capital e o desenvolvimento econômico, ele vai levar as potências europeias a passar a se interessar pela África e pela Ásia, porque o crescimento econômico das nações europeias não continha dentro do seu território as condições ideais, as matérias-primas ideais. Era necessário, era importante que as potências europeias fossem buscar no continente africano, no continente asiático, mais matérias-primas para ter condição de acompanhar a todo o desenvolvimento econômico desse período aí, a partir da segunda metade do século XIX. Tá bom assim? Prosseguindo aí na página 316. O que é que temos aí? 16 não, 17, desculpe. À medida que as atividades econômicas foram variando e os sistemas políticos se modificando, uma nova fase de domínio colonial aconteceu. As revoluções industrial e francesa trouxeram novas formas de relações e também novas estruturas. E nessas novas formas de relações, o socialismo científico acredita e defende que nessas novas formas, por conta do dinamismo econômico na segunda metade do século XIX, vai explorar os trabalhadores. E eles passaram a lutar. Eles quem, professor? Muito bem. O socialista científico vai incentivar que os trabalhadores pudessem lutar contra essa exploração. Deu para entender aí? Tranquilo? Muito bem. A industrialização foi decisiva para que acabasse o sistema colonial e a escravidão, pois os bens de consumo passaram a ser produzidos em larga escala e em grande quantidade, e, portanto, necessitavam de mercado consumidor, que aumentou consideravelmente com o fim da escravidão. Aumentou consideravelmente com o fim da escravidão. A Revolução Francesa, em contrapartida, levantou um debate político e filosófico em que a razão passou a ser o centro. Ponto. Conceitos como liberalismo econômico e político defendiam a não intervenção do Estado na economia, que o Estado não se metesse nas questões econômicas, não é? Ficasse neutro, deixasse o mercado resolver as questões econômicas. E criticavam as monarquias, ainda na página 317, entendendo que só uma república constitucionalista poderia garantir um governo em que a classe burguesa não fosse explorada. No século XIX, várias nações, como Inglaterra, França e os Estados Unidos, se fortaleceram. O sistema colonial se enfraqueceu
justamente pelo crescimento industrial que não concordava com a escravização e o modelo agrário exportador de comércio. Isso dificultava as relações econômicas, pois o Estado intervia diretamente na economia. Com o surgimento dos grandes parques industriais, cresceu também a necessidade, aquilo que eu venho batendo na tecla, né? A necessidade de que, minha gente, muito bem, de novos mercados consumidores e que também proporcionassem matérias-primas abundantes, matérias-primas em grandes quantidades. Dessa forma, as nações europeias se dirigiram para a África e a Ásia a fim de estabelecer um novo processo de colonização. A essa fase foi dado o nome de neocolonialismo. Esse neo significa novo, novo colonialismo, do século XIX, que na prática seria o domínio e a exploração por parte de nações europeias da África e da Ásia em busca de mercado consumidor e matéria-prima. O crescimento populacional da Europa, que estava com mais de 400 milhões de pessoas devido ao crescimento industrial, também foi fator decisivo para o neocolonialismo. Ponto. O mesmo movimento realizado pelas nações europeias na África e na Ásia foi realizado pelos Estados Unidos, baseados na doutrina Monroe, na América, aquela doutrina que vai dizer América para os americanos. Esta foi uma política imperialista pela qual os americanos criaram seu mercado consumidor e de produção de matéria-prima, interferindo diretamente na autonomia dos países do continente americano. Como já foi dito, a teoria desenvolvida para a expansão americana foi a do Destino Manifesto, que afirmava que os americanos eram os únicos capazes, veja que coisa aí, né? Os únicos capazes de desenvolver a proteção necessária para as regiões conquistadas. No caso da Europa, 318, também foi criada uma teoria, o darwinismo social. Baseava-se na teoria da evolução de Charles Darwin, segundo a qual o mais forte e mais capaz de se adaptar sobreviveria às transformações no meio ambiente. Dessa forma, acreditava que apenas o homem branco, nascido nas nações europeias, seria capaz de dominar o mundo. Essa teoria do homem branco ser superior aos outros, que não deve ser muito levado em conta, não deve ser levado em conta, deve ser questionado muito essa questão do homem branco ser capaz. Essa é a ideia do darwinismo social, da teoria da evolução, e depois a gente vai, nós já debatemos inclusive isso, né? Depois nós já falamos sobre isso. Nascido nas nações europeias, seria capaz de dominar o mundo. Aí, sendo assim, colocando o negro e o índio como uma raça inferior, uma visão preconceituosa que deve ser condenada, que deve ser criticada. Sendo assim, o negro e o indígena eram considerados raças inferiores e, por isso, deveriam estar sob domínio dos europeus. Essa concepção criava para eles a obrigação de levar a tecnologia para as nações neocolonizadas. Estas, por sua vez, deveriam ceder as matérias-primas, olha aí, não é? Além de consumirem a produção industrial dos europeus. Aí, observa aí, vou voltar aqui, ó, 319, esse trecho final aí. Essa concepção criava para eles, para quem? Para os colonos, para os europeus, para os europeus criava a obrigação de levar a tecnologia para as nações
neocolonizadas, ou seja, a África e a Ásia, que essas nações da África e da Ásia, por sua vez, deveriam ceder as matérias-primas, além de consumirem produtos industrializados dos países europeus. Principalmente, eu me lembro, estou me recordando aqui, que a Índia começou, ainda que foi uma colônia inglesa, começou a consumir muitos produtos ingleses. Tá bom assim? Espero que vocês tenham compreendido o nosso conteúdo. Forte abraço a todos. Tchau para vocês.